O que é fervor espiritual? Você se considera um crente fervoroso ou a frieza tomou de conta do seu coração? Eu não tenho dúvidas que na aula de hoje o Senhor vai falar conosco. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu sou o Murilo Alencar e estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. É com muita alegria que desejo informá-los que o subsídio que estou utilizando sempre disponibilizo na descrição do vídeo. Tem um link azul aí embaixo, cliquem e façam um download desse material. Não custa nada, é um presente do Abra-Jaula para vocês. E os irmãos já sabem, nos ajudem inscrevendo-se em nosso canal. Se tu já é inscrito, compartilha esse vídeo com mais alguém. Ativa o sininho para receber as notificações e deixa aí o teu like. É importante porque fortalece a nossa plataforma aqui no YouTube. Além de compartilhar o link para que você baixe o subsídio, deixaremos também aí na descrição do vídeo o link do curso O Pregador e a Pregação, uma ferramenta oferecida pelo Abra-Jaula que tem abençoado a vida de muitas pessoas. O curso Pregador e a Pregação tem ajudado muita gente a se tornar um pregador da palavra de Deus. Clica no link aí e vai conferir. Mas, irmão Murilo, eu não posso comprar o curso agora, o curso deve ser caro, eu não tenho condições. Tu vai se impressionar com o preço do curso. Muita gente está dizendo, oxente, irmão Murilo, é só esse valor mesmo? Eu achava que era mais caro. Clica aí e vai conferir. É bênção de Deus. Vamos à nossa lição de hoje, lição de número 9, que será ministrada no dia 28 de fevereiro de 2021. E o assunto é Vivendo o Fervor Espiritual. Você se considera um crente fervoroso? Ou melhor, você sabe o que é ser fervoroso? Aqui no título da lição, eu já gostaria de começar definindo o que significa fervor, ou o que é ser fervoroso em um sentido espiritual. Olha, em um sentido dicionarizado, fervor significa ação de ferver, condição do que foi submetido à fervura, grande calor, ardência, brasa. Mas em um sentido figurado, fervor significa o empenho com que se busca satisfazer ou realizar algum desejo. Fervor também tem a conotação de dedicação. Um crente fervoroso é um crente empenhado. Um crente fervoroso é um crente dedicado. Dedicado a quê? Ao quê? Às coisas espirituais. Champlin, ele vai dizer que fervoroso ou ser fervoroso é ser intenso, zeloso, resoluto, tomado por um propósito. Isso é ser fervoroso. Um crente fervoroso é alguém que é zeloso, é alguém que é tomado de sentimentos, de convicções profundas. E essa qualidade, a qualidade de ser fervoroso, faz contraste com a atitude, presta atenção nisso aqui, com a atitude de superficialidade, de fingimento, de vacilação que é tão comum em nossos dias. Então perceba, um crente fervoroso não é um crente superficial. Um crente fervoroso não é um crente fingido. Ele tem o coração em chamas. E na vida cristã, há pelo menos 3 tipos de temperaturas. E eu posso dizer isso baseado na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. O primeiro tipo de temperatura de um coração ardente, conforme Lucas capítulo 24, versículo 32. O segundo tipo de coração é um coração frio. Lucas capítulo 24, Mateus capítulo 24, versículo 12. E o terceiro tipo de temperatura espiritual é o pior de todos eles. É um coração morno. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 16. E você já pode começar perguntando aos seus alunos qual é a temperatura do coração deles. É uma pergunta retórica, não precisa responder. Mas qual é a temperatura do seu coração? Ele está gelado, frio, conforme nos diz Mateus capítulo 24, versículo 12. O teu coração está morno, conforme Apocalipse capítulo 3, versículo 16, ou o teu coração está ardendo? Se o teu coração neste momento aqui, desta aula, está morno, está frio, peça ao Senhor que venha e te toque com poder, e te toque um toque de graça, para que esse coração que está frio seja tomado pelo fervor espiritual.
E olhando para essa perspectiva do que é ser fervoroso, alguém dedicado, zeloso, tomado por sentimentos e convicções profundas, com esse pensamento em mente, nós vamos discorrer a nossa lição de hoje. E o texto áureo, ele nos diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. Eu trouxe algumas versões aqui para fazermos uma comparação, a fim de elucidar o texto áureo. Olha o que diz a versão NVT. Diz o seguinte: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Olha só, você será uma pessoa descontrolada. E ele diz assim: em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Aqui é a versão NVT. Eu trouxe uma paráfrase, a Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson, e o texto está assim: não busquem alegria se embriagando com vinho, e isso terminará em libertinagem e imoralidade. Ao contrário, bebam do Espírito de Deus à vontade. Veja bem, aqui são duas versões para compararmos o versículo que é o texto de ouro. A verdade prática nos diz assim: ser cheios do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Então a verdade prática, meus irmãos, ela está abrindo os nossos horizontes aqui para uma verdade, para o sentido duplo da expressão ser cheio do Espírito. Alguém geralmente me perguntou, ou se pergunta muito nos comentários aqui no YouTube, se uma pessoa que não é batizada no Espírito Santo pode ser cheia do Espírito. E eu vou lhe responder que sim. Não necessariamente você precisa falar em outras línguas ou ser batizado no Espírito Santo, ter a experiência de Atos 2 para ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito se refere tanto ao batismo no Espírito Santo, conforme Atos capítulo 2, versículo 4, que diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. O batismo no Espírito Santo. João foi cheio do Espírito. Pode se referir que ele foi batizado no Espírito Santo. Mas também ser cheio do Espírito Santo pode se referir a uma vida plena e controlada pelo Espírito de Deus. Mas, irmão Murilo, eu não sou batizado no Espírito Santo. Mas se você vive uma vida conforme o que está escrito nas Sagradas Escrituras, em submissão e obediência à vontade de Deus e poder do Espírito Santo, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E um texto prova para isso é o próprio texto áureo, que diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esse encher aqui, ser cheio do Espírito, não diz respeito ao batismo no Espírito Santo, conforme eu citei aqui Atos 2, capítulo 4, e ainda Atos 10, 44 ao 47. Mas esse ser cheio aqui, que está no texto áureo, ser tomado pelo Espírito, diz respeito a ser controlado pelo Espírito Santo. Perceba, ele diz assim: não vos embriagueis. Alguém que está sob o efeito do álcool é controlado por ele. Fala muitas coisas e faz muitas coisas que não faria se não tivesse tomado pela bebida alcoólica. Ele está sendo controlado, pelos efeitos da bebida entorpecente. Aí Paulo diz assim: olha, não percam o controle para o vinho. Não sejam controlados pela embriaguez. Isso termina em libertinagem, em imoralidade. Façam o seguinte: percam o controle para o Espírito. Sejam cheios do Espírito Santo. Que ele controle e dirija o seu falar, o seu andar e o seu viver. Então, essa expressão ser cheio do Espírito pode se referir a esses dois momentos aqui. Ou ao batismo no Espírito Santo, ou a uma vida controlada pelo Espírito Santo. O ponto central da nossa lição nos diz: é preciso viver o fervor espiritual. E o que é que a Bíblia diz a respeito disso? Note a referência, Romanos capítulo 12, versículo 11. Não sejais descuidados no zelo,
Sede fervorosos no Espírito, servir ao Senhor. Nós devemos manter o nosso zelo em um ponto de ebulição. A nossa vida deve estar incandescente, fervendo. Devemos estar fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, os pontos aqui da nossa lição está uma bênção. O primeiro ponto diz assim: a importância da devoção pela palavra e pela oração. O segundo ponto nos diz a importância em manter-se cheio do Espírito. E o terceiro ponto vai dizer o seguinte: vigilantes contra a frieza espiritual. E eu gostaria de falar aqui um pouco sobre devoção ou vida devocional. A lição traz uma definição do que seria devoção. Ela diz assim no subtópico 1: a nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo, como o nosso apreço pela oração, o amor pela palavra e o apego ao jejum. Ou seja, devoção, aqui o autor da lição, ele traduz como zelo, apego e dedicação. Eu trouxe aqui um sentido do que significa devoção ou devocional, mas mais propriamente o que é devocional, que é uma pessoa que vive uma vida devocional. Olha só, o devocional é o nome em que se dá ao momento do dia em que é dedicado apenas para cuidar do seu relacionamento, ou do nosso relacionamento com Deus. Isto é, quando separamos um tempo para entrar em contato com o Senhor, meditar na palavra, orar e adorar. Devoção é zelo por essas coisas aqui: oração, adoração, palavra e outras coisas mais. Isso é devoção, zelo por aquilo que é espiritual. E o devocional é quando nós tiramos um tempo da nossa vida, ou um momento devocional, é quando tiramos um tempo do nosso dia para nos dedicarmos exclusivamente a essas coisas. Praticar um devocional ou viver uma vida devocional nada mais é do que preparar o coração para ter o seu momento íntimo com Deus. Todo crente fervoroso tem uma vida devocional intensa. Lembra da pergunta que eu fiz lá no início? Você é um crente fervoroso? Se você é um crente fervoroso, você tem que ter uma vida devocional constante e intensa. E segue aqui uma lista de benefícios que uma vida devocional constante produz. O que é, irmão Murilo, uma vida devocional? É uma vida que todos os dias busca o Senhor por meio da oração, da meditação, da leitura da palavra, da adoração e de outras coisas mais. Todos os dias você lê a sua Bíblia, todos os dias você ora, todos os dias você medita na palavra de Deus. Durante a semana, durante o mês, você tira um dia para jejum. Você é frequente nos cultos, você participa da escola dominical, você está nos cultos de oração, você é uma pessoa que tem zelo pelas coisas espirituais. Quando você não está na igreja, dentro de sua casa, há culto doméstico. Há o momento devocional, o momento que você se dedica para essas coisas. Não, irmão Murilo, eu escuto alguém pregando, eu ouço uma pregação, não estou falando de você ouvir pregação, não. Eu estou falando de você ter uma vida devocional. Não é alguém chegando e falando para você as Escrituras, mas você indo até as Escrituras. Você vive uma vida devocional? Olha a importância de uma vida devocional. Primeiro, uma vida devocional incentiva o exercício diário da meditação e da oração. Em segundo lugar, uma vida devocional permite que conheçamos a vontade divina. Como assim, irmão Murilo? Um crente que vive uma vida devocional é um crente que se debruça nas Escrituras todos os dias. E você deve incentivar aos seus alunos a serem assim também, a buscarem Deus todos os dias em oração e na sua santa palavra. Porque se fizermos assim, e se assim for a nossa vida, a vontade de Deus ela não será oculta a nós. E isso é muito bonito. É um dos benefícios de uma vida devocional. O terceiro benefício de uma vida devocional é que ela estreita o nosso relacionamento com Deus. Um crente que só ora na igreja, que só ora quando está no culto, amém, Deus abençoe.
Mas um crente que tem uma vida fervorosa em casa, que busca a Deus, que tem um quartinho ali de oração, que tem o seu momento secreto, seu momento particular com Deus, que dobra os joelhos antes de dormir, que busca ao Senhor quando acorda, que todos os dias separa um tempo para trazer as Escrituras ao seu coração, é um crente que tem intimidade. Não estou dizendo que aqueles que só oram, que só buscam, que só leem quando estão na igreja não têm. Mas eu estou dizendo que mais intimidade ainda tem aqueles que têm uma vida devocional intensa e constante. O devocional ou a vida devocional, ela proporciona crescimento espiritual. Porque tu já pensou, se tu lê a tua Bíblia todos os dias, quantas vezes na tua vida tu não vai ler toda a Bíblia? Mas, irmão Murilo, eu tenho 4 anos, 5 anos de crente, nunca li a Bíblia toda. Irmão Murilo, eu tenho 10 anos, 20 anos de crente, nunca li a Bíblia toda. Professor, será que tu já leu a tua Bíblia toda? Se tu perguntar aos teus alunos, quem aqui já leu a Bíblia toda? Será que tu não vai mesmo levantar a tua própria mão? Eu nunca li. Ah, irmão Murilo, mas é tão corrido tu ler 3 capítulos por dia. 3 capítulos por dia. Em um ano tu lê tua Bíblia todinha. Um ano termina de ler a Bíblia todinha, de capa a capa. Ah, mas é difícil. Olha, eu tenho umas tias ali em Juazeiro da Bahia que elas já leram a Bíblia um monte de vezes, capa a capa. Como? Fazendo culto doméstico. Todos os dias elas se levantam cedinho. Né? Eu passei um tempo morando com elas e eu percebi esse costume nelas. Né? Tia Terezinha, tia Santina, tia Mocinha, mulher de oração. E elas se levantavam cedinho assim, de manhã cedinho, às vezes 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, se ouvia lá do quarto, eu ouvia elas lá da sala, cantando o hino da harpa e depois faziam a leitura da palavra de Deus. E nessa constância, elas já leram a Bíblia muitas vezes de capa a capa. Então, nós precisamos ter uma vida devocional, precisamos ser fervorosos, e sendo fervorosos, inevitavelmente, teremos uma vida devocional constante e intensa. Mas eu sei, ainda dentro do primeiro tópico aqui, que existe alguns inimigos que militam para que a gente não tenha essa vida fervorosa, essa vida devocional, essa vida zelosa, empenhada, dedicada às coisas espirituais. A lição aponta um deles aqui. No final do subtópico 1, diz assim: a nossa prudência é para que essas práticas, a prática de ler, de meditar, de orar, de adorar, elas não venham a se tornar motivo de exibição. Nossa, como eu oro todos os dias! Nossa, como eu tenho conhecimento das Escrituras e já a li pelo menos 10 vezes na minha vida. Não é motivo de exibição. Né? Não pode se tornar motivo de exibição. Há alguns inimigos, e eu elenquei aqui no subsídio, e talvez você se identifique muito com isso, eu tenho certeza que os seus alunos vão se identificar com isso que eu vou falar aqui. Notei aqui alguns inimigos da vida fervorosa, da vida devocional. Sabe qual é? O primeiro deles, falta de tempo. Irmão Murilo, eu não sou mais dedicado, não sou mais fervoroso, não sou mais empenhado porque eu não tenho tempo. E eu lhe pergunto, será se isso é verdade? Será se você não tem tempo? Não, irmão Murilo, de jeito nenhum. Hoje você teve tempo para beber água. Hoje você teve tempo para ir no banheiro. Hoje você teve tempo para dormir. Você teve tempo para se alimentar. E por que é que você teve tempo para fazer estas coisas? Porque elas são necessidades. Sabe qual é o problema? Não é falta de tempo. É porque nós tratamos aquilo que é espiritual como secundário. E quando isso acontece, nós deixamos aquilo que é mais importante para lá. Se tratássemos o devocional ou as coisas espirituais como necessidade, não daríamos a desculpa de que não temos tempo, porque nós temos tempo sim. E esse é o primeiro inimigo da vida devocional. Irmão Murilo, como é que eu venço esse inimigo? Reconheça que você tem uma perspectiva errada daquilo que é prioridade e necessidade. E mude essa perspectiva. Comece a tratar o momento de oração, o momento de leitura da palavra de Deus, o momento devocional como algo que é necessário, prioridade.
O segundo inimigo da vida devocional ou de uma vida fervorosa é a preguiça. A preguiça anda de mãos dadas com a procrastinação. Sabe o que é procrastinação? É aquela pessoa que adia tudo. Não, eu faço mais tarde. Não, depois eu faço, ainda não fazendo. Acorda de manhã cedinho, hoje eu vou ler a Bíblia. Não, mas eu vou dormir só mais um pouquinho, ler o meio-dia. Aí agora vai aquela coisa, correria e tal, não deu pra... Eu vou ler de noite antes de dormir. Quando chega de noite antes de dormir, estou muito cansado, vou deixar para ler amanhã. Aí isso vira um ciclo, sabe? Que isso vai sempre acontecendo, sempre acontecendo, sempre acontecendo, sempre acontecendo. Preguiça não combina com o servo de Deus. Porque Deus é um Deus de obras acabadas. Ele iniciou o projeto da criação e terminou. Gênesis capítulo 2, versículo de número 1. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 8, capítulo 1, versículo 8, que aquele que começou a boa obra, ele vai concluir, ele vai terminar. Então Deus não é um Deus que deixa as coisas pela metade. Não é um Deus que tem como característica a procrastinação. Isso não faz parte do caráter de Deus. Ele começa e termina. Então, como é que eu venço isso aqui? Assuma a responsabilidade, pare de adiar, faça agora, comece agora. Não espere a motivação vir, não espere o sentimento de querer ler vir. Leia agora. Ah, mas a minha carne não quer, mas vai ler. Ah, mas eu estou cansado, mas vai ler. Vai ler, vai orar, vai buscar a Deus. Aleluia. E quando a gente vai buscando, a gente vai se fortalecendo. A preguiça é um dos inimigos de uma vida fervorosa. O terceiro inimigo de uma vida fervorosa, de uma vida devocional intensa, é a distração. E olha, irmãos, isso aqui é terrível. No momento do nosso devocional, do nosso momento íntimo com Deus, nós não podemos dividir a nossa atenção com Deus e outra coisa. Como assim, irmão Murilo? Eu tô aqui dando a lição, aí de repente eu pego aqui o meu celular, né? Aí imagina aqui, eu tô aqui dando a lição, mas de repente eu paro para conferir o que estão mandando aqui no WhatsApp. Eita, mandaram uma mensagem para mim aqui agora. Você não vai assistir essa aula. Se eu fizer isso aqui, você não vai entender nada do que eu estou falando. Você vai achar chato. Né? Da mesma forma, você não tem como dividir a sua atenção. Você está aqui lendo sua Bíblia, né? Comecei a ler aqui, minha Bíblia está aberta em Lucas capítulo 5. E aconteceu o quê? Apartando a multidão para ouvir a palavra. Eita, mas deixa eu ver isso aqui, o Instagram, o feed. Onde era que eu estava mesmo? Versículo 2. E viu estar 2 barcos junto. Eita, mas tocou de novo. Deixa eu conferir aqui essa... Não, desliga. Acaba com as distrações. Não tem como tu pegar a tua Bíblia para ler na frente da televisão. Não tem como tu pegar a tua Bíblia para ler de frente da Netflix. Não tem como tu ter uma vida devocional, tu ter um momento devocional de oração, de adoração, assistindo um filme. Você precisa eliminar as distrações. Desliga o celular. Se for possível, cancela essa assinatura aí e vai te dedicar às coisas espirituais. Às vezes, você está deixando de ser fervoroso porque você está deixando de ouvir a palavra de Deus para ouvir aquilo que é inútil. É isso mesmo. O terceiro inimigo de uma vida fervorosa é a distração. Sabe qual é o quarto? O pecado. O pecado é inimigo de uma vida fervorosa. Porque quando a gente erra, quando a gente falha, sabe qual é a nossa atitude? É a atitude de Adão e Eva, de se esconder. Porque o pecado, ele gera em nosso coração vergonha. Quando eles pecaram, Deus falou no jardim, cadê tu, homem? Adão escondido. Escondido. Ei, Adão, cadê tu? Senhor, eu ouvi a tua voz, eu tive medo, senti vergonha porque estava nu, me escondi. É isso que o pecado faz. Só que Adão, nesse momento, devia correr para os braços de Deus. Eu pequei, Senhor, olha eu aqui, me ajude. Mas ele foi se esconder. E a gente faz muito isso. Quando erra, quando peca, 3 dias sem ler a Bíblia. 1 semana sem orar. Não vou para o culto hoje. Quando, na realidade, devia ser totalmente o contrário. Jesus disse lá no Evangelho de Lucas que são os doentes. Marcos capítulo 2, versículo 17, tem essa passagem também. Jesus dizendo, olha, são os doentes que necessitam de médico. Quando você está com dor de cabeça, toma um remédio para dor de cabeça. Agora, qual seria a finalidade de tu não estar com dor de cabeça, tomar um dipirona, um Tandem, um Neusadino? Qual a finalidade de tomar? Mas tu está doente, toma um remédio.
Então veja, não permita que o pecado acabe com o teu fervor espiritual. Mas, irmão Murilo, eu pequei. Tá bom, irmão, pecou, já passou. Não tem mais o que fazer. Né? Eu pequei, não tem mais como voltar e mudar o que você fez. Não tem como. Não tem não. Tudo que você tem que fazer agora, pedir perdão. É a única saída, o único meio que você tem para resolver o problema, porque eu queria se eu pudesse voltar atrás e não ter feito. Amém, já fez. Vai pedir perdão, vai se colocar nos pés do Senhor, pedir a graça dele para isso não tornar-se repetir, mas não para de buscar a Deus por conta de falha cometida, porque se tu fizer isso, o teu fervor vai embora, a tua vida vai esfriar, o teu coração vai ficar gelado. Resolve logo o problema, para de adiar, de colocar lá para frente. Hoje não, estou com vergonha, amanhã não, estou com vergonha, Deus não vai me olhar, Deus vai me castigar, Deus não vai me ouvir. Vai, ele vai te ouvir. Né? Ele vai te ouvir. Adão, mesmo depois do pecado, ouviu a voz de Deus. Então resolve logo esse problema. O quinto inimigo de uma vida devocional é a falta de vontade. Eu não sou mais zeloso porque eu não estou com vontade. Hoje eu não acordei com vontade de ler a Bíblia. Hoje eu não acordei com vontade de orar. Foi mesmo. Foi mesmo. Acordei, não estou com vontade. Por que tu não está com vontade? Falta de vontade é falta de fome. E quem não tem fome é porque já está, como a gente diz aqui no sertão do Pernambuco, com um buchão cheio de alguma coisa. Tu estás se alimentando de quê? Que não tem vontade nem fome de Deus. Sabe qual é o problema aqui? É porque às vezes tu passa, ou nós passamos, o dia todinho consumindo porcaria. O dia todinho YouTube, o dia todinho meme, o dia todinho WhatsApp, o dia todinho só olhando aquelas historiezinhas, vendo meme, só besteira, só besteira. Quando chega de noite, tá farto, tá cheio. Aí não tem fome não. Começa a cortar aquilo que é inútil, começa a dizer não para os pratos que a carne coloca diante de você, começa a fazer regime daquilo que não presta, aí tu vai ver que no teu espírito haverá fome de Deus, sede de Deus. Então esses aqui são os inimigos de uma vida devocional. Todo crente precisa ser devoto, ser zeloso, zeloso pela oração, zeloso pela palavra, pela meditação, por todas essas coisas aqui. Viver uma vida devocional. Um crente fervoroso, é o que eu estou dizendo aqui, é um crente que tem uma vida devocional intensa e constante. Quais são os elementos de uma vida devocional? Oração, adoração, leitura, meditação, obediência, jejum, comunhão, serviço. E poderia citar aqui uma lista bem maior, mas gostaria de citar apenas esses 8 elementos de uma vida devocional. E assim nós encerramos o primeiro longo tópico de nossa lição. O segundo tópico de nossa lição nos diz assim: a importância em manter-se cheio do Espírito. Você precisa manter-se cheio do Espírito. Eu preciso manter-me cheio do Espírito. Quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que Jesus, ele viveu uma vida cheia do Espírito Santo. Olhe, ele foi levado ao deserto cheio do Espírito. Lucas capítulo 4, versículo de número 1. Ele saiu do deserto cheio do Espírito. Lucas capítulo 4, versículo 14. Ele leu o livro do Senhor e disse que sobre ele estava o Espírito do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesus se alegrou no Espírito Santo. Lucas capítulo 10, versículo 21. Jesus expulsou demônios pelo poder do Espírito de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 28. Jesus foi ungido pelo Pai com o Espírito Santo. Lucas capítulo 10, Atos capítulo 10, versículo 38. E por fim, Jesus ele se entregou à morte pelo Espírito Santo. Hebreus capítulo 9, versículo de número 14. Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou cheio do Espírito Santo. Ele é um modelo para nos espelharmos. Precisamos viver ou ser cheios do Espírito Santo. Quando olhamos para a Bíblia,
E olha, não perde isso aqui, porque isso aqui é muito interessante. Quando olhamos para a Bíblia, nós enxergamos as características de um homem cheio do Espírito Santo. Temos aqui Jesus como nosso paradigma maior, a nossa maior referência. Mas também temos Estevão, um homem cheio do Espírito. E olhando para a vida de Estevão, eu consigo enxergar as características de alguém que é cheio do Espírito Santo. Se você não tem essas características aqui, você precisa se avaliar, a fim de que você perceba e você entenda que para ser cheio do Espírito é preciso ter essas qualidades que Estevão tinha. E a gente vai olhar aqui quais são essas qualidades. Se eu lhe perguntasse agora, quais são as características de uma vida cheia do Espírito Santo, você saberia me responder? Quantas características você poderia elencar? Pergunte aos alunos aí na classe: ei, rapaz, o que é ser cheio do Espírito Santo para tu? Não, ser cheio do Espírito Santo é gritar, é pular. Para tu aí, o que é ser cheio do Espírito Santo? Não, ser cheio do Espírito Santo, eu sei lá o que é isso aí. Diz aí, professor, tu que sabe. Eu vou lhe dizer aqui o que é ser cheio do Espírito Santo, ou quais são as características de uma pessoa cheia do Espírito Santo. A primeira característica de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é que ela tem boa reputação. Já falou contigo aí? É cheio? Tem que ter boa reputação. Eu disse que Deus ia falar conosco lá no início da aula. Teu vizinho pode dar testemunho de você? Irmão Murilo, olhe, é difícil, irmão. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que tem testemunho. Quem é irmão fulano de tal? Oxe, ele tá lá no culto, ó, batendo palma, gritando e pregando. Quem? Irmão cicrano? Misericórdia, não paga ninguém vivo não, aquilo ali não. Compra e não paga. Quem foi o irmão fulano? Vixe, aquele irmão ali, mentiroso. A Bíblia vai dizer, em Atos, capítulo 6, versículo de número 3, o seguinte: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação. Quem é cheio do Espírito tem boa reputação. Uma segunda característica de alguém que é cheio do Espírito é que ele tem ousadia para anunciar a verdade. Olha o que é que a Bíblia diz em Atos capítulo 6, versículo de número 10. Diz assim, Atos 6:10, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, com E maiúsculo, glória a Deus, com que falava. Estevão falava com ousadia, e as palavras que ele falava eram as palavras que Deus queria falar naquele momento. Ninguém poderia resistir a tal sabedoria. Quem é cheio do Espírito Santo tem ousadia para falar. E ter ousadia para falar não diz respeito à personalidade de alguém que é desprendido, alguém que fala assim, que é um ótimo comunicador. Não confunda a ousadia com oratória. Porque tem muita gente que acha que a ousadia do Espírito Santo é aquela pessoa que fala, você, aquela pessoa que se comunica bem. E não é isso. A ousadia que o Espírito lhe concede é que mesmo na sua timidez, as tuas palavras sejam como uma flecha que tem um alvo certo. Eu conheço um irmão que até para falar ele fala assim, mas assim, desse jeito, tá. Mas quando ele fala na ousadia do Espírito. É alguém que tem graça. É alguém que Deus usa, mesmo na timidez. Mesmo no seu jeito humilde de falar. Mesmo na sua entonação de voz baixa. Calma, suave. Mas é alguém que tem a graça de Deus. Estevão era cheio do Espírito Santo e o fato de ele ser cheio evidencia essa característica, ousadia para anunciar a verdade. Em terceiro lugar, uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que é caracterizada por ser um canal do céu na vida de outras pessoas. Se tu é cheio do Espírito, a tua vida será um milagre na vida de outras pessoas. As tuas palavras serão um manancial de Deus na vida da tua comunidade. Isso é característica de quem é cheio do Espírito. Glória a Deus. Olha o que é que diz Atos capítulo de número
6, versículo 8, diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Era um canal do céu na vida dos seus compatriotas. Em quarto lugar, um homem cheio do Espírito Santo serve à igreja e aos seus líderes com zelo e com fidelidade. Uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa humilde, é uma pessoa que sabe se submeter às lideranças delegadas por Deus, é uma pessoa que sabe ser corrigida, é uma pessoa que sabe ser repreendida, é uma pessoa que aceita a orientação, é uma pessoa que abraça o serviço com amor e dedicação. Não, mas os apóstolos vão se dedicar ao destaque, à oração, os apóstolos vão se dedicar à palavra, os apóstolos têm a primazia e eu aqui servindo a mesa? Não, eu quero isso aí que os apóstolos são. Mas veja, alguém cheio do Espírito Santo é alguém satisfeito com o serviço que Deus lhe deu para realizar. Mas, irmão Murilo, eu sou um simples professor. Pare de dizer isso. Eu sou só um reles professor. Pare de falar isso. Se Deus lhe encheu para desempenhar essa função, desempenhe ela com satisfação, sabendo que você está a serviço do céu. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Uma quinta característica de alguém que é cheio do Espírito Santo é que ela vê o céu aberto, mesmo em meio às circunstâncias mais tenebrosas. Atos capítulo 7, versículo 55, a Bíblia vai nos dizer que Estevão estava sendo apedrejado e no momento da sua morte, no momento de dor, no momento de injustiça, de calúnia, de falsa acusação, no momento em que ele estava sendo apedrejado, ele disse assim: mas ele, estando cheio do Espírito e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo vê o céu aberto no vale de sombra da morte. Quem é cheio do Espírito Santo vê o céu aberto em meio às adversidades. Quem é cheio do Espírito Santo enxerga o céu aberto em meio às impossibilidades. Eu disse que Deus ia falar. Tu tá recebendo aí? Oh, glória! Jesus está te enchendo. Jesus está te dando munição para quando tu chegar lá na tua classe. Glória a Deus, tu está preparado. Tu está preparado para alimentar os teus alunos. Aleluia! Aleluia! Enxerga o céu aberto nessa escola dominical. Eu estou vendo aqui só 2 alunos, mas o céu está aberto. Ah, eu estou vendo aqui as minhas limitações, mas o céu está aberto. Glória seja dada ao nome de Jesus. Em sexto lugar, um homem cheio do Espírito Santo tem um coração que libera perdão. Eita! Irmão, tu podia ter terminado nessa última. Mas eu quero terminar com essa daqui. Um homem cheio do Espírito, um homem fervoroso, zeloso, dedicado, empenhado, tomado de sentimento profundo pelas coisas espirituais, é alguém que tem um coração que libera perdão. Olhe o que Estevão fez. A Bíblia diz, versículo 57, mas eles gritando com grande voz, taparam, versículo 56, ele diz que viu o céu aberto, versículo 57, mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arrebentaram unânimes contra eles. Deixa eu ver o versículo aqui, para mim não perder. O versículo 60 diz assim: pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Não, Senhor, perdoa eles. Não imputa a eles esses pecados. Tu já pensou? O teu coração libera perdão. Ei, irmão Murilo, libera não, libera não, libera não. Começa perdoando quem está te ferindo. E seja cheio do Espírito Santo. Eu tenho certeza, e eu vou dizer isso aqui, na condição de alguém que vai profetizar agora pela palavra, não é emocionalismo não, de que antes que tu vá ministrar na escola dominical, Deus vai te conceder a oportunidade de perdoar alguém que te machucou. Olha só,
Deus vai preparar essa oportunidade, e tu vai vir dizer aqui nos comentários, viu? Deus vai preparar essa oportunidade para você perdoar alguém que te machucou. Porque uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que tem um coração que libera perdão. Eu poderia aqui, para finalizar o tópico de número 2, citar pelo menos mais 8 características de alguém que é cheio do Espírito Santo. Agora são características gerais, não mais baseadas na vida de Estevão. Primeira característica mostra que é dependente de Deus. Quem é cheio do Espírito não é cheio de si mesmo. Segunda característica, faz discípulos verdadeiros. Quem é cheio do Espírito Santo coopera para que outras pessoas, através de sua vida, se tornem mais parecidas com Jesus. Não faz discípulos para ela, para lhe agradar, para lhe servir, mais discípulos para servirem a Jesus. Quem é cheio do Espírito Santo é uma pessoa que vive uma vida de gratidão a Deus. Ela não vai para a igreja para receber, mas para dar, para se doar, para agradecer por tudo que ela tem e até pelo que ela não tem. É uma pessoa grata. Quem é cheio do Espírito Santo sabe que o Senhor ajuda, mesmo em meio às lutas e às fraquezas. Quem é cheio do Espírito Santo tem um novo linguajar, não anda mentindo, não anda espraguejando, tem uma boca limpa, uma boca santa, uma boca pura, é capaz somente de falar e honrar a Deus naquilo que fala, de edificar as pessoas, não é maledicente, não é orgulhosa, não é desonesta. Quem é cheio do Espírito Santo mostra através de sua vida o fruto do Espírito, e essa característica não poderia faltar. Quem é cheia do Espírito Santo é cheia do amor de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 5, a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. Quem é cheio do Espírito Santo ama a palavra de Deus, lê, reflete, medita, aplica, ensina aos filhos, esposa, amigos e familiares. Não amar a palavra de Deus é não amar o próprio Cristo, pois ele é o verbo, ele é a palavra que se fez carne. Se você é cheio do Espírito, você vive aquele conselho que Deus deu a Josué. Não aparta da boca o livro desta lei, né? Não se desvia para a direita nem para a esquerda, mas antes medita nessa lei dia e noite. Baseado nesse pensamento, o salmista também viveu assim. Não se assentava na roda dos escarnecedores, não se detinha no caminho dos pecadores, não compactuava com os ímpios, mas o prazer dele era na lei do Senhor, de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. Glória a Deus. O terceiro tópico da nossa lição, e aqui eu prometo tentar ser mais breve, diz o seguinte: vigilantes contra a frieza espiritual. Por mais que você seja fervoroso, a frieza espiritual sempre será uma possibilidade. E você precisa ter muito cuidado com relação a isso, a fim de que o teu coração não seja tomado pela frieza espiritual, não se torne frio, gelado. Jesus diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. O coração de muita gente se tornará gelado. Gelado. E pior ainda é a condição dos crentes de Laodiceia, que ficaram mornos. Não é quente nem frio, causavam náusea em Jesus. Que condição miserável, né? E o que é que nos leva a esfriar espiritualmente? O pecado não confessado, o pecado não resolvido. E quando o crente ele negligencia a sua vida de santidade e permite que o pecado reine em seu coração, o fervor automaticamente vai começar a diminuir. E isso vai acontecer, a sua vida vai esfriar, o seu amor por Jesus vai esfriar, seu amor pelo próximo vai esfriar, seu amor pela obra vai esfriar. E isso é sintoma de quem está perdendo o fervor espiritual. Não lê mais a Bíblia, não tem mais vontade de ir para os cultos, não tem mais vontade de ter comunhão. É sintoma de quem está perdendo o fervor espiritual. Outro caminho que nos leva à frieza espiritual é a falta de dedicação. É perder justamente o zelo. No Antigo Testamento, o sacerdote ele tinha tarefas diárias, tais como, segura aí, viu? Vai recebendo aí, sacrificar, acender as lâmpadas do candelabro, ofertar o incenso diariamente. E ele tinha todas essas responsabilidades. E perceba que no Novo Testamento, a Bíblia vai nos dizer que Deus nos fez reis e sacerdotes. E como sacerdotes, nós temos responsabilidades diárias. Nós precisamos manter o altar em chamas. E para que o altar ele permaneça em chamas, todos os dias nós devemos ir lá, tirar as cinzas e colocar lenha nova.
Mas tem muita gente que não tirou mais as cinzas, nem colocou lenha nova. O fogo se apagou. Mas eu creio que é tempo de voltar a essa dedicação diária, né? De assoprar as cinzas e colocar lenha novamente. Falta de dedicação é um dos motivos pelos quais se esfriam os crentes espiritualmente. E em terceiro lugar, eu poderia citar vários aqui, mas vou citar apenas 3. A negligência com o Espírito Santo é um dos motivos pelos quais muitos crentes esfriam na fé. Paulo exortou a igreja de Éfeso que não entristecessem o Espírito Santo, no qual foram selados. Efésios capítulo 4, versículo 30. Aos crentes de Tessalônica, Paulo diz também, não extinguais o Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 19. E cabe a nós atenção com relação a isso, porque se não tivermos o devido cuidado, infelizmente, também poderemos apagar o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, assim como aconteceu com Saul, assim como aconteceu com Sansão. Sansão foi apagando o Espírito Santo em sua própria vida, apagando, até o ponto que Sansão ele se viu gelado, sozinho, e ele achava que tinha alguma coisa ainda. Vou me levantar como das outras vezes, vou sair, quebrar as correntes, vencer os filisteus, e aquela coisa toda, e o texto diz, e mal sabia Sansão que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Então, a fim de sermos fervorosos, devemos estar alertas com relação a isso aqui, ao pecado não confessado, à falta de dedicação e à negligência com o Espírito Santo. Mas, irmão Murilo, eu perdi o fervor espiritual. Eu não tenho mais essa alegria de servir. Eu não tenho mais essa alegria de pregar, de estudar, de ler. Eu não tenho mais força, perdi, eu estou gelado, eu estou frio, não consigo chorar. Ah, acabou, irmão, acabou não. Deixa eu te dar aqui a receita para que o fervor seja restaurado. O primeiro passo é o quebrantamento. Você precisa se quebrantar. Mas, irmão Murilo, eu não consigo me quebrantar. Dobra o teu joelho aí e pede para ele te quebrantar. Mas, irmão Murilo, eu não consigo chorar. Pede para ele quebrar o coração de pedra. Ore a ele assim, venha, Senhor, e quebre o meu coração de pedra. Tira esse coração gelado e duro e coloca um coração de carne, sensível à tua palavra. É promessa de Deus. Ezequiel capítulo 36, ele vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, sensível, para que a gente tenha possibilidade de ouvir a voz dele. A Bíblia vai nos dizer, lá no Salmo de número 51 e o versículo de número 17, que nós precisamos nos quebrantar diante de Deus. Esse é o primeiro passo. O segundo passo para restaurar o fervor espiritual é esvaziar-se. Você precisa esvaziar-se. Por quê? Me permita um exemplo aqui. Um copo cheio de suco de laranja não pode ser cheio de água. Você pega a água, derrama sobre o copo e a água vai transbordar, não vai encher o copo, porque ele já está cheio de outra coisa. Então você precisa esvaziar-se. Esvazia-se do teu ego. Esvazia-se do teu orgulho. Esvazia-se do teu eu, esvazia-se das tuas vontades, deixa o recipiente vazio para que ele seja cheio da graça de Deus. O terceiro passo para restaurar o fervor espiritual é o arrependimento. E o crente precisa estar disposto a se arrepender. O que é se arrepender, irmão? Se arrepender não é remorso, não. Arrependimento é ser tomado por uma convicção de pecado. E tomado por essa convicção, eu sinto dor, eu sinto angústia, eu sinto tristeza. E essa tristeza e essa angústia são sinceras. E diante dessa tristeza, eu confesso os meus pecados e suplico a misericórdia e a graça de Deus. São os passos para restaurar o fervor espiritual. Quebrantamento, esvaziar-se e arrependimento. Essa é a conclusão da nossa lição de número 9. E eu espero, irmãos, em nome de Jesus, ter ajudado cada um de vocês nesta aula. Quero agradecer de todo o meu coração por todas as mensagens que recebi na aula passada, quando comuniquei aos irmãos que estava pensando em parar. Eu fiquei tão sentido por tudo que vocês disseram,
que na aula passada eu não respondi ninguém nos comentários. Mas digo uma coisa a vocês, todos que deixaram lá o seu comentário, de alguma forma tocaram o meu coração. Muito obrigado. Vamos continuar aqui trazendo as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical. E em nome de Jesus, o meu desejo é que você tenha uma ótima semana, uma aula abençoada e um dia cheio da presença de Deus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.